Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para uma rica oportunidade para estudarmos a palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é Identificando a Besta, parte 1. Amanhã estarei gravando um novo vídeo com o título Identificando a Besta, parte 2. Então nós vamos, nesses dois estudos, o de hoje e o de amanhã, vamos estar aqui tentando identificar a besta na palavra do Senhor. E de onde se levanta? De onde se levanta a besta? E quem lhe dá a autoridade? Na Bíblia ela relata da onde essa besta se levanta. E quem vai dar autoridade, quem dá autoridade a essa besta. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 1 e o verso 2, nós lemos a seguinte informação. Verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então aqui nós já observamos que esta besta ela emerge do mar. A besta do Apocalipse, a primeira besta aqui, ela emerge do mar. E que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, essa besta ela se levanta do mar. Agora, quem dá autoridade a essa besta? O verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como o de urso e boca como o de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder. Dragão é quem? Satanás. Toda vez em profecias que nós vemos a palavra dragão, ele é Satanás, quer dizer sobre Satanás. Então, poder e seu trono, grande autoridade. A pergunta é, de onde se levanta a besta? O verso 1 do Apocalipse 13 diz que essa besta, que é a primeira besta, ela emerge do mar. E quem dá autoridade à besta? Quem dá autoridade à besta, o verso 2 do Apocalipse capítulo 13, responde que quem dá autoridade à besta é o dragão, ou seja, Satanás. Essa besta ela se levanta do mar e o dragão, Satanás, lhe dá a autoridade. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 12, no verso 3 a 5, diz que o dragão tinha como objetivo destruir quem? Destruir o filho da mulher. Vamos lá para Apocalipse capítulo 12, no verso 3 ao verso 5. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, e o verso 5, nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse relato aqui é do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, o dragão tinha como objetivo perseguir e destruir a quem? Destruir o filho da mulher, Destruir nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós vemos também o diabo agindo por meio de Roma, tentou destruir a Cristo. Então aqui nós estamos falando de Roma imperial, A Roma é império.
ela tentou, Satanás usou esse poder político para destruir o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos para o livro de Mateus, ali no capítulo 2, no verso 16 ao 18, nós temos essa informação, que Satanás, usando o poder, usando ali Herodes, para matar, para destruir o nosso Salvador. Capítulo 2, verso 16, e diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, aqui houve uma matança dos inocentes, houve uma matança de bebês, e o propósito da matança desses bebês era atingir o menino Jesus. Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, em Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Aqui nós vemos, Satanás usando Herodes, para destruir, para matar o nosso Salvador, para matar o menino Jesus. O arqui-inimigo de Deus usa instituições, políticas e também religiosas para realizar os seus propósitos. Então, como que Satanás ele age? Ele usa instituições políticas, ele usa instituições religiosas para realizar os seus propósitos. O dragão deu à besta o seu poder. Nós vemos esse versículo hoje. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem deu poder, e autoridade à besta foi o dragão, foi Satanás. Essa profecia se cumpriu séculos mais tarde, quando Constantino mudou a capital de Roma para Constantinopla, a atual Istambul, na Turquia. Isso deixou um vácuo de poder no trono dos Césares em Roma. Assim, Roma pagã deu à besta a sede ou a capital. Então, com Constantino, Constantino mudando a capital de Roma ali para Constantinopla, na Turquia, na Istambul, atual Turquia, e acaba ali deixando um vácuo no poder do trono dos Césares e em Roma, e assim Roma pagã deu à besta sua sede ou capital. Isaac Bacchus declarou: ao mudar a sede do império para Constantinopla, Constantino abriu um caminho para que o bispo de Roma se exaltasse acima de todos os homens na terra e acima do Deus do céu. Esse texto está no livro The Infinite Importance of the Obedience of Fight and of Separation from the World, página 16, citado em Leroy Edwin from The Prophetic Fight of Our Fighter. Então, se nós pesquisarmos lá no volume 3, página 203, 213, se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar essa informação de Isaac Bacchus. Ele declara que ao mudar a sede do Império Romano para Constantinopla, Constantino abriu um caminho para que o bispo de Roma se exaltasse, não só acima dos homens, mas abriu caminho na terra e acima de Deus do céu. De acordo com Thomas Hobbes, ele escreveu assim: o Papa não é senão o fantasma do falecido
Império Romano, sentado, coroado sobre o túmulo deste quem? O Império Romano. Então, quando o Império Romano ele perde o seu poder, a besta que emerge do mar, né, ela exerce um poder, ela influencia a política, influencia tudo ao seu redor. Então, o Papa ele tem um poder acima da política, ele tinha o poder em cima da política e em cima dos homens, né? Então, a influência papal tinha muita força. E hoje nós vemos também que tem, né, essa força. Mas essa força será ainda mais nítida quando os Estados Unidos da América der vida, der poder à besta que emerge da terra. A besta do mar, ou seja, o sistema papal, é um poder religioso apóstata que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração, né? A falsa adoração. Nós lemos em Apocalipse capítulo 13, verso 3 e o 4. Capítulo 3, Apocalipse capítulo 13, verso 3 e o 4, né? Assim nos diz. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte. Aqui foi a prisão do Papa pelo o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Em 1798, o Papa é preso, é levado à França, né? É levado à França e ali o Papa morre. Então ali o sistema papal ele é golpeado de morte. Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer que a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui, prosseguindo. A besta do mar é um poder religioso e apóstata, como eu já disse, que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Essa besta não é uma pessoa. Nós, às vezes, pensamos que uma besta é uma pessoa. A besta não é uma pessoa, é um sistema. Igual o 666. O 666 não é uma pessoa, é um sistema, tá bom? É uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. Agora, que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? Que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? Como é identificada o poder dessa besta que emerge do mar? Vamos ler Apocalipse capítulo 13, primeiramente o verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então nós vamos encontrar aqui que sobre as cabeças, sobre a besta que emerge do mar, ela é um poder blasfemo. Agora vamos para o verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Agora, que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? Blasfêmia. Essa besta que sai do mar é um poder blasfemo, né? Então, a palavra-chave que identifica a besta que emerge do mar é um poder blasfemo. A Bíblia define blasfêmia em João 10:3. Em João capítulo 10. Vamos lá para João, no livro de João capítulo 10, no verso 33, a seguinte informação. 10, verso 33.
Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, qualquer homem na terra que se faz passar por Deus, ele é um poder blasfemo, e está falando blasfêmia. É óbvio aqui que ele está aqui nesse momento, está falando de Jesus Cristo. Quando Jesus deixou ali a entender que ele é Deus, mas Jesus Cristo não fez blasfêmia nenhuma porque ele é Deus. Ele era Deus aqui na terra e ele é Deus. Ok? Quando nós vamos também para o Lucas, livro de Lucas, no capítulo 5, Lucas capítulo 5, no verso 21, nós encontramos a seguinte informação. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Isso aqui estão falando de Jesus Cristo, que Jesus estava perdoando o pecado. E qualquer ser humano que perdoa pecado, ele está se colocando no lugar de Deus, porque somente Deus pode perdoar. Se nós formos para a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, nós vamos ver que o Papa ele tinha lá os confessionários e ele podia perdoar pecados, caso somente Deus pode perdoar pecados. E um homem perdoar o pecado, isso é blasfêmia. Um ser humano comum afirmar, definir blasfêmia. O que é blasfêmia? Um ser humano comum afirmar ser Deus. Um ser humano comum afirmar que ser Deus é uma blasfêmia. E o sistema papal, o papado, ele se dizia ser um Deus na terra. E isso é uma blasfêmia. 2. Um ser humano comum reivindicar o poder de perdoar pecados. Eu já falei aqui, e repito, tinha os confessionários, onde ali os fiéis iam e confessavam os seus pecados, e os seus pecados eram perdoados pelo Papa ou pelo Padre, e isso é uma blasfêmia, porque somente Deus pode perdoar pecados. Quanto a Jesus, que nesses textos que eu li de João e de Lucas, essas acusações foram injustas, porque ele é Deus. Então Jesus Cristo ele podia se dizer Deus, e ele podia perdoar pecado, porque ele é Deus. E portanto tem o direito de perdoar pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele pode perdoar pecado. Mas um ser humano comum, ou seja, pastor, ou seja, padre, ou seja, papa, ele não pode perdoar pecados, porque é um atributo somente do Senhor, é um atributo somente de Deus. O papado romano tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. Afirma que seus sacerdotes têm poder de perdoar pecados e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na terra. E isso é blasfêmia. Ok? Os sacerdotes do Papa tendo poder para perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Somente Deus, e repito, pode perdoar pecado. E somente Deus é Deus. Tá bom? Que Deus possa nos guardar do erro, que Deus possa nos guardar do engano, e que nós possamos, nesse primeiro estudo, ter assimilado no estudo bem fácil para identificar a besta do Apocalipse. Amanhã estaremos gravando mais um novo vídeo, a besta, identificando a besta parte 2, que nós possamos assistir esse vídeo e assistir o vídeo também de amanhã, para nós entendermos de forma prática, identificar a besta do Apocalipse. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja
com cada um de nós. Amém.